Afinal de contas, o S-Log coloca ou não coloca ruído na imagem? Aqui não. Muita gente tem essa ideia que o S-Log 2 adiciona ruído na imagem, ou que ele não é feito para ser usado em locais com pouca iluminação, o que é um grande erro na minha visão. Eu particularmente acho que o S-Log 2 é um dos melhores perfis de imagem para as câmeras de 8 bits da Sony. E eu vou explicar para vocês por quê. Muita gente acha que por colocar o ISO mais alto quando você está usando o S-Log é motivo para colocar mais ruído na imagem, o que não é verdade. Se você tem condições de gravar aquela cena com o perfil standard e ele não gera ruído, você também vai ter condição de gravar essa cena em S-Log 2 e não ter ruído nenhum. Por quê? Porque é o mesmo sinal que está entrando no sensor, é a mesma claridade que está entrando no sensor. Então isso não vai fazer diferença para a câmera. Você só tem que colocar o ISO mais alto porque o perfil de imagem S-Log 2 ele comprime a onda, ele comprime a luminosidade, colocando as zonas de escuras, de sombra, e as zonas claras, de highlight, muito perto umas das outras. Outra coisa, que quando as pessoas aprendem que o S-Log ele tem que estar super exposto em 2 pontos, as pessoas pensam que ela é obrigada a deixar a exposição até mais 2 pontos de exposição e não pode passar disso. Isso também não é verdade e eu vou mostrar isso para vocês. Por que que isso acontece? Acontece que o mais 2 de exposição no S-Log 2 é simplesmente o ponto zero do S-Log 2. Então você ainda pode ir um pouco para cima e um pouco para baixo. Assim como tem gente que diz que é legal gravar S-Log 2 com 1.3 ou 1.7 de exposição, ali no indicador de exposição da câmera. O que também é verdade, mas também pode ser mais de 2. Só que a câmera Sony ela não mostra mais de 2 de exposição. Quando passa de mais 2, ela fica piscando. Isso mostra que a sua exposição passou de mais 2 pontos de exposição. Não tem problema nenhum em certos casos isso acontecer com o S-Log 2, porque você está vendo na tela que não tem nada estourado e você está vendo no seu histograma ali do lado que também não tem nada estourado porque ele não está todo para a direita, certo? Ele pode ir um pouco para a direita e um pouco para a esquerda. O que ele não pode acontecer é ter um pico muito alto do lado direito ou do lado esquerdo. No lado esquerdo representa que ele vai ter muita sombra na imagem e no lado direito representa que ele estourou os highlights e não tem mais como recuperar. Então, você tem que estar sempre com isso em mente. Você tem que expor corretamente e usar sempre o histograma para se basear quando você tem dúvida. Num dia de sol muito claro, por exemplo. Se você tem dúvida, olha no histograma. Se não, você consegue ver pelo LCD da câmera que não tem nada estourando e mesmo assim o indicador de exposição está piscando, então não tem nada estourando. Um dos motivos pelo qual eu acho que o S-Log 2 é um dos melhores perfis de imagem da Sony para câmeras de 8 bits é que ele te permite errar. Te permite conseguir expor corretamente abaixo de mais 2, como 1.3 ou 1.7, ou até mesmo passar de mais 2 e ir a mais 3, mesmo que ele não mostre isso no indicador de exposição. E isso é muito válido nas horas de corre-corre, de sombra e de sol que acontecem em vários casamentos que acontecem durante o dia. Eles não são pensados para a iluminação daquele horário de sol ou muitas vezes atrasam e a gente tem cenários muito críticos de muita sombra de um lado e muito sol do outro, o que é praticamente impossível expor corretamente com perfil standard, por exemplo. E outra característica é que o S-Log está dentro de um PP, um Picture Profile, que pode ser muita coisa modificada ali, com formas de compressores de joelho que tem ali, que nem tem num compressor de voz, também tem o KNI ali, que vai comprimir as zonas pretas e zonas escuras da sua imagem. Então tudo isso pode ser regulado. Se for errar para o S-Log, é sempre melhor errar para cima. Você vai ter uma cena mais clara, vai ter suas zonas de sombra, zonas escuras expostas corretamente, e sempre que errar um pouco para cima, não quer dizer que você vai perder toda a informação de branco. Também tem que cuidar com isso. Então o que eu faço? Eu deixo sempre a cena o mais claro possível, desde que não estoure a parte branca. Eu sei que eu vou conseguir corrigir depois se não estourar a parte branca, se a parte branca da imagem não ficar totalmente branca. Eu consigo baixar a exposição e ter uma imagem com muita qualidade. Agora, se eu captar a cena com S-Log 2 subexposta, depois eu vou querer levantar as zonas escuras da imagem e isso vai sim gerar ruído. É o que muita gente não entende. O S-Log 2 ele não é uma imagem RAW,
ele é como se fosse um JPEG com o seu contraste, cor, saturação da imagem achatados. Não tem condições de recuperar tudo que está nas zonas escuras e tudo que está nas zonas claras. Ele te dá um certo controle sobre essas zonas, mas não se assemelha a uma imagem RAW. Outra característica importante do S-Log2 é que você consegue tirar da sua câmera características indesejadas. Um exemplo de uma imagem gravada em S-Log2, você está vendo aí, uma base para que ela tenha um pouco mais de cor e agora um LUT de look em cima dessa imagem, para deixar ela mais real ou mais cinematográfica, como você preferir, ter maior controle dessa colorização, ter maior controle da imagem da sua câmera. Quando a sua imagem está em S-Log2, está em mais 2 de exposição no indicador de exposição, ela está em 0. Então você ainda pode ir um pouco para cima e um pouco para baixo, desde que não estoure ali no seu LCD a parte branca ou que não esteja muito para a esquerda ou para a direita no seu histograma aí na sua tela. Um abraço, até a próxima, espero ter esclarecido. Valeu!